Oi, sexto ano, agora nós vamos falar do capítulo 24, como se formam as rochas na Terra, tá? As rochas elas são composições rígidas, de formas e cores variadas, formada por um ou mais minerais que são substâncias sólidas ou líquidas originadas por processos físicos, químicos que ocorrem no interior da Terra. Existe três tipos de rochas, tá? Magmáticas, sedimentares e metamórficas. Eu vou falar sobre cada uma delas para vocês. Aqui nessa imagem tem algumas rochas, várias cores, várias formas, né? De vários modelos diferentes. E nessa outra imagem do lado nós temos exemplos de três tipos de rocha, mas que eu vou falar para vocês. As rochas magmáticas. As rochas magmáticas, também chamadas de ígneas, originam-se no interior da Terra, onde a temperatura é alta e se forma o magma, tá? Aí tá escrito máquina, mas é magma. As rochas magmáticas vulcânicas, elas surgem quando o magma, ao sair na forma de larva do interior da Terra por erupções vulcânicas ou por meio de fendas ou rachaduras, se reesfria e solidifica, formando essa rocha magmática. Os exemplos que a gente tem de rochas magmáticas são o granito e o basalto, tá? O granito a gente costuma ver em pias, bancada de pia, de banheiro, tá? As rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas se formam na superfície da crosta terrestre e são constantemente modificadas pela ação de agentes naturais como calor, vento, rio, chuva, gelo e até mesmo os seres vivos. Quando ocorre a erosão, as partículas que se desprendem da rocha podem ser transportadas principalmente pela ação do vento, da água, do gelo ou o acúmulo desse material em camadas. Ele vai se acumulando, que origina camadas que formam as rochas sedimentares, pois as camadas superiores, elas pressionam as camadas inferiores, compactando todos os componentes em um processo que dura milhões de anos. O exemplo de rochas sedimentares que nós temos é o calcário, o argilito e o arenito. Aí embaixo nós temos a imagem, na verdade, de uma montanha, né, porque são quebradas, há uma quebra nela para formar, e a gente vê que ela tem como se fosse camadas, como se fosse um bolo, que estão em camadinhas. Então, exatamente, essas rochas sedimentares, elas sempre estão em camadas. Por quê? Elas sofrem com a chuva, com o vento, ou até mesmo com a água. Muitas delas ficaram sobre a água, e isso são rochas de anos, de milhares de anos, tá? E as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas se originam da transformação de outras rochas que já existem, por meio de um processo chamado metamorfismo. As rochas sedimentares, magmáticas ou metamórficas passam por alterações químicas e físicas devido ao aumento de pressão e da temperatura. Um exemplo a essa modificação é do calcário, que origina mármore. Um exemplo de rochas metamórficas são a ardósia, que ela é originada da transformação da argila. A pedra-sabão, também conhecida como esteatito, composta basicamente de talco, quartzo e outros materiais. Aí embaixo nós temos um exemplo, exatamente, tá vendo? O granito, que ele se origina uma outra rocha metamórfica, o arenito e o calcário, que forma mármore, que é o mais conhecido da gente. Como acontece essa formação dessas rochas? A formação das rochas, ela percorre um ciclo, tá? As rochas, elas são classificadas conforme a sua formação. A origem, a transformação das rochas ao longo do tempo constitui um ciclo, pois passam de um tipo para outro. O relevo e a composição da crosta terrestre não são imutáveis, mas estão em contínua transformação. Aí embaixo nós temos um ciclo da rocha, é o mesmo que tem na página 121 do livro de vocês, e vocês podem estar acompanhando comigo. A primeira coisa que acontece, ou uma das coisas que acontece, né? Porque num ciclo a gente não tem um ponto inicial, porque ele fecha o ciclo sempre. É a erosão ou a meteorização, como muitos dizem, o intemperismo, que é o quê? O tempo, né?
desculpem, a chuva, o vento e tudo mais, a erosão do solo. Logo depois vem um acúmulo em camada nos oceanos, mares e continentes, que formam o quê? Os sedimentos, a sedimentação, as rochas sedimentadas, né? Que elas vão formando camadas, né? Elas vão se compactuando, formando as rochas. Com o aumento da pressão atmosférica, formam o que? As rochas metamórficas, tá? Que elas também podem sofrer fusão através do magma, com um aquecimento e tudo mais. Nós temos também, com o movimento das placas tectônicas, as rochas são elevadas até a superfície da crosta terrestre, que são as rochas magmáticas. Então, todas elas formam uns círculos, né? Nós temos as rochas magmáticas, a formação de rochas sedimentares e metamórficas. Elas formam sempre uns círculos, elas estão em contínua transformação. Esse capítulo eu falei basicamente para vocês do que são rochas, os 3 tipos de rochas que a gente tem e o ciclo, né, das rochas que temos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo que eu estarei respondendo. Ótima semana para vocês!